Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do Saiba Mais, organizada pelo Setor de Orientação Educacional do Serviço de Apoio ao Estudante. Eu sou a Marilda, trabalho na Orientação Educacional, sou orientadora. Tem aqui a equipe da Orientação Educacional, a professora Adriane Pelissoni, nosso estagiário Gabriel. Então, eu cumprimento a todos aqui presentes e aos que estão nos acompanhando pela transmissão online, pela RTV. Então, essa é mais uma atividade que tem como objetivo ajudar os alunos em relação à sua trajetória acadêmica, em relação ao seu desenvolvimento de carreira. E essas atividades, elas são divulgadas todo o semestre. Cada semestre a gente tem novas palestras sendo aí apresentadas para vocês, né? Hoje, exclusivamente, nós temos a professora Daniele Lopes. A professora Daniele, ela é psicóloga, mestre em Educação Especial, doutora em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, atua como docente substituta do Departamento de Psicologia e é membro integrante do grupo de pesquisa Relações Interpessoais e Habilidades Sociais da UFSCar. Ela é uma especialista no assunto sobre habilidades sociais e vem contar um pouco para a gente sobre essa temática do estudante universitário, habilidades sociais e liderança para o mundo do trabalho. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Teremos aí ao longo da apresentação uma lista de presença circulando. Isso é muito importante que vocês assinem essa lista. Vocês também receberão posteriormente por e-mail um questionário para poder sugerir novas temáticas, para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso trabalho e trazendo novas palestras para vocês. Ok? Então, uma boa tarde e eu passo a palavra para a Daniele. Obrigada, Marilda. Boa tarde a todos. Eu já vi que tem rostos conhecidos, que já participaram de uma parte de um trabalho que eu até vou contar para vocês. E eu vou tentar, nessa 1h30, quase, contar um pouquinho da relação entre a minha área de pesquisa, que é de habilidades sociais, que trata sobre relacionamento interpessoal, com liderança e com a formação universitária, né? Que muitos aqui estão na primeira graduação, certo? Alguns já estão no mestrado, doutorado, mas, de certo modo, falar sobre formação profissional, seja inicial ou seja... tá tudo bem? A altura tá ok para todo mundo? Tá. Então, vou discutir um pouquinho isso. Bom, inicialmente, por que a relação entre essas três coisas, né? Pensar em universitários, que, voltando aqui no título, estudante universitário e liderança, contribuições e desenvolvimento de habilidades sociais para o mundo do trabalho. Qual que é a relação entre essas três áreas? Liderança, habilidades sociais e formação do universitário. É exatamente que sobre o universitário nós podemos pensar que a formação não deveria ser, e alguns estudos já indicam isso, apenas técnica, que é algo que a universidade faz, né? Técnica e analítica, né? Sobre abstração, aspectos relacionados à resolução de problemas, a entender a área, ou especificamente de uma área, que é uma formação técnica. Mas há uma defasagem em relação à capacitação interpessoal. Será que, não só na universidade, né, mas hoje vou fazer só esse recorte, mas ao longo da nossa educação, da trajetória, a gente fala pouco e ensina, capacita pouco a respeito de como se relacionar com pessoas. E isso é requerido nas nossas interações e mais ainda no mundo do trabalho. Em relação a habilidades sociais, é um campo teórico-prático dentro da psicologia que trata de desempenho social. Desempenho social vai ser um comportamento específico numa demanda em que pode haver interação, ou seja, está relacionado, de novo, com a interação em relações sociais. Então, a gente poderia pensar que essa formação poderia trazer, né, toda a construção de conhecimentos dessa área para essa aqui. E liderança, pensando como um processo, é um processo que trabalha com interação social. É uma interação social que visa influenciar pessoas para que elas se motivem, se engajem em uma tarefa e, basicamente, vai ocorrer de novo na interação social. Não estou nem pensando em relação, que é algo mais ao longo do tempo, né? Mais de longo prazo. Então, esses três elementos têm uma base comum, que é todos tratam de interação ou de relação social. E é por isso que eu vou falar sobre essas três coisas. Aqui eu trouxe
diferentes fotos para discutir uma questão, é mais teórica, mas só porque a todo momento eu falo interação, relação, se há diferença entre essas três coisas. Na verdade, uma antes. Há diferença entre comportamento social, interação social e relação social? Vocês já pensaram sobre isso? Se tratam da mesma coisa ou não? Olhando para essas figuras, vocês arriscam dizer qual seria a interação, qual seria a relação? Pegar aqui. Quando as pessoas namoram, a gente diz que elas estão se relacionando ou interagindo? Por que relacionando? O que acontece? Não é uma coisa rápida, curta, breve. Ok. Aqui tem um guarda, um policial, aparentemente dando uma multa de trânsito. Seria relação ou interação? Por conta disso, por ser breve no tempo, mais ou menos essa a lógica. Tem um estudo que discute sobre isso, que é do Rind, de 76, se eu não me engano, e ele vai dizer que exatamente interação é algo que vai ocorrer de forma breve no tempo, não vai envolver nenhuma demanda afetiva, que, diferentemente da relação, que é algo que perdura ao longo do tempo e envolve algum afeto. Mesmo que eu não esteja com aquela pessoa ali fisicamente. A gente continua tendo relação, por exemplo, com um parceiro, se ele viaja, com o Gab, né? Continuam, todas as relações com seus familiares, porque existe a questão afetiva ainda. E o comportamento é exatamente aquilo que eu faço, a ação, seja para interagir ou seja para se relacionar. O comportamento, nesse caso social, é quando há outras pessoas, eu me comporto, eu ajo, né, e tenho as consequências do outro olhar para mim, conversar comigo. Né? Então, toda a relação e interação tem necessariamente comportamento. Tudo bem? Então, o que eu disse anteriormente, lá voltando aqui, é que eu posso falar de aspectos sobre relação ou sobre interação. É algo mais breve, curto, e também pensando no mundo do trabalho que a gente constrói relações, né? Não necessariamente só interação com pessoas. Aí aqui tudo bem, né? Relação, interação, relação e interação. Um professor, no início do semestre, pode só iniciar com interações, mas ao longo do semestre, espera-se, seria desejável que ele começasse a se relacionar, né, com os seus alunos. No ambiente de trabalho, aqui, quando a gente apresenta alguém, algo breve, interação. E aqui um vendedor, não está dando para ver a foto direito, mas também é uma interação social. Tá? Bom, enfim, a psicologia tem um campo denominado campo teórico-prático das habilidades sociais. Internacionalmente não é somente com esse nome, às vezes aparece treinamento de habilidades sociais, não remetendo só à prática, mas como um corpo teórico, né? Mas aqui a palavra treinamento, todo mundo associava que era só parte prática, era só treinar e não como um campo teórico, então esse nome tem sido adotado nos últimos anos. E ele é sobre, ele trata, né, o objeto de estudo é o desempenho social. Desempenho social é todo e qualquer comportamento social que vai ocorrer numa demanda de interação. Então, aqui há uma demanda muito clara de interação. Tanto quando eu aqui falando para vocês, eu sou a palestrante, chego aqui, vocês estão sentados, há uma demanda de que alguém fale alguma coisa, já que é uma palestra. Pode ser coisa simples. Alguém passa pelo corredor e você cumprimentar. Né? Então, qualquer tipo de demanda. E aí a discussão da área de habilidades sociais vai ser exatamente isso. Entender quais são essas demandas e quais são esses comportamentos sociais que podem ocorrer. E aí eu vou ter que falar um pouquinho dos termos centrais, das construções teóricas centrais para esse campo, porque elas têm implicação exatamente para aquilo que eu vou discutir a respeito de liderança e para a formação profissional. Então vai ter essa parte, só que eu vou explicar os conceitos, mas eu garanto que vai ser breve. Então, vamos pensar no desempenho social, qualquer comportamento social que pode acontecer em qualquer tipo de demanda de interação. Nós podemos pensar que é um conjunto de comportamentos sociais que nós poderíamos classificar como habilidades sociais. E o que são essas habilidades sociais? São determinados comportamentos sociais que vão ter relação com a efetividade de um desempenho, que é o que nós denominamos como competência social. Mas não é uma efetividade só em termos de conseguir atingir o objetivo de uma interação, ou pensar somente no que o indivíduo que se comporta quer. Mas é a efetividade no termo em relação a gerar consequências para as outras pessoas que estão envolvidas na interação. E aí vocês vão ver
que é um outro conjunto de desempenhos, né, de comportamentos que estão no outro polo, que eles já estão associados com dificuldades sociais e transtornos psicológicos. E aí aqui eu vou dar um exemplo, que os comportamentos agressivos vão entrar nessa categoria, onde a pessoa consegue se comportar, ela atinge o objetivo imediato da interação, mas há muito prejuízo para as pessoas ao redor ou para a relação. E por isso que não seria um desempenho socialmente competente. Vou destrinchar um pouco mais. Então, as habilidades sociais, elas seriam alguns comportamentos, são um conjunto, né, de comportamentos sociais que podem ser usados em qualquer tarefa de interação. Em geral, eles são valorizados por determinadas culturas e subgrupos, não são os mesmos para as culturas, né, são variados. E eles têm essa relação de aumentar a probabilidade de que aquela interação tenha consequências favoráveis para todos os envolvidos. Então, tem a ver com competência social. A efetividade de uma interação que vai trazer objetivos para o indivíduo, mas também eu vou pensar nas pessoas que estão ao redor. Os comportamentos antissociais nós poderíamos classificar em dois blocos gigantes, né? Mas podemos pensar num contínuo, aqui eu só classifiquei. Um conjunto de comportamentos que nós chamamos de ativos ou agressivos, marcados por coerção, desrespeito, manipulação do outro, e comportamentos passivos, onde a pessoa não se comporta, é omissa, se isola, né? Não enfrenta a situação, não diz o que pensa, o que sente. Em geral, isso gera ansiedade, e por isso que esses dois grupos aqui de comportamentos antissociais estariam relacionados a dificuldades interpessoais e transtornos psicológicos. Se vocês analisarem, por isso que eu falei em relação à efetividade, tanto os comportamentos ativos como os passivos, eles podem gerar consequências favoráveis ou só para o indivíduo ou só para o outro. Então, no caso do comportamento agressivo, só para o indivíduo. Ele se comporta, as pessoas fazem o que ele quer, mas, em geral, as pessoas de médio e longo prazo começam a se isolar, não querem se comportar mais com ele, enfim, fica aquele clima. No caso do passivo, é o contrário. A pessoa não se sente satisfeita com a forma com a qual ela se comporta. Em geral, ela pensa, poxa, gostaria de ter falado, mas não consegui. Acha que as pessoas não a respeitam, enfim, tem outras coisas que geram por conta disso. Mas as pessoas ao redor, em geral, gostam, né? Tá tudo bem, é super valorizado, não opina, não fala o que pensa, então, em geral, também ninguém acha ruim. Em geral, eu estou querendo dizer curto e médio prazo, porque também conviver com uma pessoa assim, pensando no ambiente de trabalho, também é ruim, né? Porque a pessoa nunca se posiciona, diz o que pensa, então também há relatos a respeito disso. Enfim, a competência social é um aspecto importante, porque o que eu estou querendo dizer para vocês é que não basta aprender os comportamentos, os pedacinhos em si. Eu preciso também aprender a pensar quais seriam as prováveis consequências que meu comportamento gera. E isso significa que eu tenho que prestar atenção ao meu contexto, né, fazer leitura de ambiente, se é o melhor momento de fazer, se é a forma melhor de fazer, né, de se comportar. Então, eu começo a pensar em outros aspectos que vão aumentar a chance de conseguir ser efetivo em relação ao desempenho. Então, a competência social é uma avaliação do desempenho mesmo. Pode ser autoavaliação, a gente se autoavalia, ou alguma outra pessoa pode se autoavaliar. Auto não, pode avaliar alguém. Diz respeito à efetividade e resultado, para si, para as outras pessoas, não só momentaneamente, mas médio e longo prazo. Envolve uma outra questão importante, que é muito, que em terapia, tem algum, além da Érica, que é de psicologia aqui? Não? Mas em terapia, de repente alguém até já fez terapia, esse é um dos objetivos, né? Tentar articular pensamento, sentimento e comportamento, que essas coisas hajam correspondência. Isso está também relacionado com alguns transtornos psicológicos. Então, eu penso alguma coisa de alguém, mas não falo, sinto outra coisa. Todo mundo já vivenciou isso, né? Quero dizer, mas não sei como dizer. Quanto mais coerente essas três coisas forem, melhor é, né? E é isso que a terapia tende a fazer com que isso seja uma coisa só, que eu consiga dizer o que eu penso, o que eu sinto para o outro, mas pensando na melhor forma de fazer isso. E também não significa, ao pensar em me comportar, a efetividade no desempenho está relacionado com fazer a leitura de qual é o valor
para aquele indivíduo, para aquela cultura, para aquele subgrupo, quais são os objetivos daquela interação, é pensar que pode ser específico para cada situação, com cada pessoa, em cada ambiente. Essa avaliação vai mudar e o meu comportamento deveria mudar também, né? Ser flexível em relação a isso. Tá claro? Então, só para fechar, fazer um quadro com tudo isso que eu falei. Então, eu posso ter diversas tarefas sociais, né, onde eu possa me comportar. Aí, um dos requisitos para me comportar é ter habilidades sociais, ter esses comportamentos sociais, que vão também ajudar a variabilidade comportamental, mas posso ter outras coisas que são requisitos para um comportamento, como ética e valores, saber se observar, descrever e regular o desempenho, que é o que nós chamamos na área de automonitoria, saber fazer relação entre comportamento, o que acontece antes e o que acontece depois, que é o que é chamado de análise de contingência, perceber que o comportamento não ocorre ao acaso, algo acontece antes e acontece depois. Vou falar sobre essas coisas. Ter conhecimento e autoconhecimento tanto de si como do mundo, porque também, se a gente sabe a respeito do mundo, a gente pode se comportar. Enfim, a gente tem milhares de outros requisitos, aqui eu coloquei alguns. Ter tudo isso daqui aumenta a probabilidade de eu conseguir ser efetivo numa interação social, que é o que nós chamamos de competência social. E aí, para avaliar, né, já que a competência é sempre baseada em critérios, a avaliação de competência, nós temos alguns critérios para o desempenho social também. Então, conseguir atingir os objetivos da interação, né, ok, é o que todo mundo pretende. Se é um comportamento que é aprovado socialmente pela comunidade, isso também é relevante, porque eu posso me comportar de uma forma que não é valorizada, apropriada para determinada cultura. Se mantém ou melhora a qualidade da relação. Se é uma relação com maior equilíbrio de poder entre as pessoas, onde não há uma situação onde um só fala e manda e um obedece, então todos podem falar, partilhar, falar o que pensam, o que sentem, sem nenhum tipo de retaliação. E tem relação com respeito e direitos humanos. Vou dar um exemplo. Deixa eu só mudar o microfone. Acho que assim fica melhor, né? Parecia que estava aqui, acho que não mudou nada. Tudo bem. Vamos imaginar, dar um exemplo para ficar mais claro, que alguém trabalha, né, e resolve pedir um aumento. Só que essa pessoa tem muita dúvida em como pedir o aumento, não sabe direito se o chefe vai dar esse aumento, ela resolve adotar uma estratégia. Ela decide adular o chefe, fazer vários elogios ao longo da semana, não todos verdadeiros. Então, qualquer coisa que o chefe for fazer, ela vai elogiar. Pensando que aí ele vai ficar um pouco mais manso, e aí, ao final da semana, ela vai lá e faz o pedido. Então, ela adota essa estratégia. Fazendo uma análise disso, elogiar é considerado uma habilidade social. Há uma alta probabilidade, quando eu elogio, de haver melhoria para a relação. Vocês concordam? Tanto é bom o outro que recebe o elogio, como para mim que seleciono, né? Destaco, descrevo algum aspecto do desempenho. Então, por isso que é considerado uma habilidade social. Mas se pensarmos nesse episódio, avaliando aqui a efetividade, pode ser que até ela consiga. Vai lá e fala para o chefe, olha, agora então eu gostaria de fazer um pedido. Faz o pedido e o chefe, inclusive, dá um aumento lá de 5%, mas dá. Vamos analisar em relação à efetividade do desempenho. O que vocês acham a respeito dele? Analisando o primeiro critério, ela atingiu o objetivo da interação dela? O que vocês acham? Sim, se ele deu aumento, ok. É um comportamento aprovado pela comunidade elogiar? Sim, também. Né? Nessas condições, se nós tivermos acesso que foi pensando nisso, já não é, concordo? Pode ser para alguns grupos ou subgrupos que tudo bem. Para vocês não? Não, né? Com esse objetivo já não. Dessa forma, é um comportamento que mantém ou melhora a qualidade da relação? O que vocês acham? Sim ou não? Alguns falam sim, outros falam não. Por que sim e por que não? O que vocês pensaram? Sim, por ter sido momentâneo e ele ter conseguido o salário? Então, se for pensar em termos de duração e que foi baseado em algo que não era verdadeiro, não, né? Porque ela não elogiou comportamentos que estavam favoráveis para a interação. Então, aqui já começa a ter problema. Foi uma relação equilibrada em relação a poder?
embora ele seja chefe, não foi, né? Porque foi baseado em algo que não era verdadeiro. Então, ela estava usando para obter alguma coisa que é um benefício somente para ela. E respeito amplia os direitos humanos, ampliar não, mas respeitar, né? Direitos humanos é outra coisa, mas enfim, também não daria para pensar nisso. Perceberam a lógica? Então, eu posso me comportar usando habilidades sociais, mas isso não é suficiente para que eu avalie um desempenho como socialmente competente, em termos de consequências favoráveis para si e para o outro. E isso é central para a área, porque significa que eu posso pensar em não apenas aprender esses comportamentos, mas aprender também a selecionar momento, forma, o que isso pode gerar, como selecionar o comportamento diante de uma situação, de uma interação. Aqui eu coloquei só uma outra, a gente já tem uma diferenciação em competência instrumental, que é só imediata para o indivíduo, e uma que é ética, pensando em consequências para o outro. Mas isso é só uma definição teórica nossa. Eu vou só ainda um pouco mais afunilar, dizendo que eu poderia analisar um desempenho em termos de comportamentos de enfrentamento. Então, pensando naquelas situações que são muito difíceis, são aquelas situações onde há uma alta probabilidade de reação indesejada do outro, basicamente fazer críticas, recusar pedidos, discordar, principalmente quando é em grupo, encerrar relacionamento ou estabelecer relacionamento. Há um conjunto de comportamentos, né, de situações que costumam ser relatadas como muito difíceis por ter essa característica, né, de uma alta probabilidade do outro não gostar do que eu estou fazendo. Então, poderíamos pensar em 3 categorias. Num extremo, comportamento passivo, que eu já falei anteriormente, no outro, comportamento agressivo, e aqui no centro seriam os comportamentos que nós denominamos como habilidades sociais. E para enfrentar a situação, a gente tem uma classe específica, que é a classe de assertividade. Já ouviram falar de assertividade? Então, assertividade é quando eu consigo dizer o que eu penso e o que eu sinto para o outro, mas não de qualquer modo, né? Selecionando forma de falar, momentos de falar, porque tem relação com o outro, né? Eu penso no outro para me comportar. E aí, se vocês pararem para pensar, isso está relacionado com competência social. A assertividade está totalmente relacionada com isso. Eu consigo considerar o outro, quais são os direitos dele, de que forma que eu posso fazer para minimizar, amenizar quando eu me comporto dessa forma. Então, aqui eu já até falei sobre isso. O comportamento passivo é marcado por não enfrentamento. Em geral, se fôssemos avaliar, não haveria, a pessoa não consegue atingir o objetivo da interação, não consegue discordar, opinar, né? Ela prefere deixar de fazer a magoar o outro, com receio do que possa acontecer para a relação e tudo mais. Em geral, os direitos dos outros são sempre atendidos, mas não o dela. E é marcado por prejuízos para si, para o indivíduo que não consegue fazer e não está satisfeito, mas não para os outros. Está tudo ok. No caso do comportamento agressivo, a pessoa consegue se comportar, fazer tudo, né? Opina, discorda, recusa pedidos, faz críticas para os outros, isso não há problema algum, mas quando ela faz isso, ela faz sem respeitar as outras pessoas. Ela só pensa nela. Em geral, para diminuir a ansiedade, porque é por conta do imediatismo, mas enfim, ela pensa exatamente somente nela. Isso pode gerar, a médio e longo prazo, conflitos e tensão, mas também afastamento e evitação. E podemos ver as duas coisas ao mesmo tempo, né? De início, as pessoas podem reagir, pode virar uma briga, um conflito, mas médio e longo prazo é uma pessoa que costuma ficar afastada, isolada das outras pessoas. Seja para coisas mais íntimas, aí tem milhares de combinações, né? Quando vai envolver afetividade, enfim. Tá claro agora onde se encaixa tudo isso? E aí eu vou colocar um exemplo aqui, pensando em tudo isso que eu falei, da Ana e da Lisa. Vamos imaginar que Ana, quando alguém a está incomodando, ela consegue pedir que a pessoa pare de lhe incomodar e, em geral, isso não afeta seu relacionamento com essa pessoa. Lisa, quando alguém a está incomodando, consegue fazer a pessoa parar de incomodar também, mas, em geral, a relação fica estremecida e a pessoa se afasta. O que eu estou querendo mostrar aqui é que só pelas consequências de um comportamento a gente pode levantar hipóteses, inferir se ela tem habilidades sociais ou se ela tem competência social. Por isso que, quando alguém começa a relatar, tem muitos conflitos no trabalho,
com os familiares, enfim, começa a relatar exatamente essas consequências, acende um alerta de que, opa, pode ser que ela não tenha habilidades sociais, eu preciso ensinar para que ela se comporte, ou que ela pode até ter, mas ela não consegue pensar no outro quando ela se comporta. Nesse caso aqui, o que vocês acham? O que poderemos inferir, né? Não dá para saber, a respeito de Ana e Lisa. Ana tem? Pode ser que sim, pelas consequências, né? Ela fez alguma coisa, não sabemos o quê, mas isso não afetou a relação. Já Lisa, parece que não. Ou ela foi agressiva, né? Pode ter sido passiva também. Não, na verdade, ela conseguiu interromper. Conseguiu interromper, é uma alta probabilidade de ter sido agressiva nesse caso. Então, observar quais são as consequências que são geradas na interação, ou mais ainda, como está, pensando já no mundo do trabalho, determinado setor, como está o clima de determinado setor, também já levanta. A gente pode levantar a hipótese de que exatamente aquelas pessoas podem não ter habilidades sociais ou não terem competência social, ou as duas coisas, né? Já que as duas coisas estão articuladas. Tudo bem? Algo que é importante, que eu falei durante todo esse tempo, até no exemplo, é que eu posso ter habilidades sociais, mas isso não é critério, né, para a pessoa ter competência social, não é suficiente para a pessoa ter competência social. E uma discussão que a gente fazia, quando pensava nessas situações, além desses exemplos, é o caso da psicopatia, em que um psicopata pode ter habilidades sociais para manipular, né, inclusive ser hábil para conversar, mas ele traz, e aí estou pensando no extremo, os prejuízos para as outras pessoas são enormes, são gigantescos. E esse é o máximo do exemplo, que pode ter habilidades sociais, mas pode não ter competência social, justamente por ter essa relação de consequências para os outros. Tudo bem? Algo que eu só quero destacar, não vou falar sobre processos de aprendizagem para vocês, mas nós não nascemos com habilidades sociais, são comportamentos aprendidos. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente pode ter diversas oportunidades para aprender. A escola até nos ensina algumas mais relacionadas à civilidade, não é? Lembra das palavrinhas mágicas lá da pré-escola? Mas ficava somente em civilidade, mas ainda é difícil, por exemplo, a gente tratar a respeito de habilidades de enfrentamento, aprender a ser assertivo. Por enquanto, né, isso está mudando, porque agora a gente já tem projetos em escola, isso ainda acontece de forma incidental. De repente, um professor que é modelo, que ensina, ou diante de uma demanda específica, vocês que estão aqui começam a participar de empresas juniores, alguém faz um projeto de extensão, quer dizer, acontece ainda não de forma planejada. Né? E essa que é a questão, que é algo que precisa ser ensinado de fato. Né? Não, a gente não pode esperar que isso vai emergir. E algo que é importante é que elas são situacionais. Né? Elas são diferentes habilidades sociais para cada situação, não são as mesmas. Cada demanda exige uma ou outra. Tá? Aqui eu só coloquei essa lógica de que não podemos esquecer que estamos dentro de uma cultura. Então, tanto a avaliação de efetividade de um desempenho, como quais são os comportamentos desejáveis, vão variar. Né? Não vai ser igual para todo mundo. E até mesmo no Brasil, pensando numa cultura, ainda tem variações regionais. Né? Nosso país é muito extenso. Cada região pode ter comportamentos diferentes do que é valorizado ou não. Então, isso precisa ser pensado quando se faz uma análise desse tipo. Eu coloquei aqui quais são as classes de habilidades sociais, já que eu estou falando delas. Aqui, civilidade é que mais costuma ser associado quando a gente fala em habilidades sociais, isso no dia a dia. Assim, fala, trabalho com habilidades sociais, ser educado, ser gentil, ser cordial. E não é só isso, essa é uma classe, que é de apresentar-se, de ser realmente cortês com alguém. Mas aqui a gente tem habilidade de comunicação, são centrais, tanto para iniciar como manter conversa, dar feedback, elogiar, gratificar. Essa aqui envolve habilidades importantes, como apresentar-se na entrevista de emprego. Essa é uma habilidade relevante, né? Empatia, que vai envolver, pensando no conceito central, né, de colocar-se no lugar do outro, quais são os requisitos para conseguir fazer isso, entender a perspectiva do outro. Aliás, lembrei de uma outra coisa. Tem bastante gente de engenharia aqui? Vocês já ouviram falar de uma tal de teoria U? Não? É que eu tive contato lá na engenharia da USP e é um professor do MIT, Otto Scharmer, e ele
propôs lá uma teoria que é baseada muito nisso aqui. Ouvir, escutar. Na verdade, estou descobrindo como é que é essa teoria. Ele mistura algumas coisas. Já ouviu falar? Ou ele está misturando algumas coisas de psicologia. Eu pensei, interessante. De repente, vocês na engenharia tiveram contato. Uma outra classe de expressão de sentimento positivo, compartilhar amor, expressar solidariedade. Essa aqui é bastante deficitária para a nossa população brasileira. As habilidades assertivas, que envolvem aquelas demandas de enfrentamento que eu citei, né? Expressar raiva. Ah, esqueci essa aqui de falar. Expressar sentimentos negativos, raiva, desagrado, desconforto. Pedir mudança de comportamento, que é a base da crítica. Desculpar-se, admitir falhas, enfim, todas elas que têm como uma base comum reação indesejada do outro, uma alta probabilidade. E as profissionais, resolver problemas, coordenar grupo, falar em público, tomar decisões. Se vocês observarem, eu coloquei nessa ordem, porque é uma ordem que comumente a gente costuma utilizar para intervenções, então vai de habilidades mais simples às mais complexas, que vão exigir domínio de todas as anteriores, né? Os meninos do Prodif sabem bem dessa, para conseguir coordenar grupo, trabalhar em equipe, é necessário que a gente saiba habilidade de comunicação, empatia, assertividade e todas as outras, né? Por isso que elas foram colocadas nessa lógica, e elas têm realmente esse maior grau de complexidade. E aí, vou falar uma coisa que é o que mais acontece atualmente. As pessoas querem que vocês, né, principalmente nos processos seletivos, trabalhem em equipe, são avaliados para fazer isso, não é, no último ano? Vejam como é complexo. Coloquei toda a cadeia aqui. Precisa de tudo isso para chegar até aqui, sem qualquer treino. Simplesmente por ter trabalhado em grupo, em sala de aula, ou ter apresentado um seminário, né, e não ser discutido aspectos. Existe alguém que saiba sobre isso? Né? Como é que podemos discutir sobre cada um desses comportamentos? Por isso que é difícil, por isso que as pessoas ficam ansiosas no final do ano, falham. Então, o que acontece? Chega no trabalho, a mesma coisa. Né? Então, é algo que realmente precisa de treino. Vou voltar aqui. Aí eu trouxe aqui só um conjunto para não perder muito tempo falando isso, não seria perder, mas não dá tempo pela nossa carga aqui. De que quando uma pessoa tem habilidades sociais, aqui são alguns estudos correlacionais que mostraram que há relação direta com o sucesso e desempenho profissional, com o melhor relacionamento conjugal, né, afetivo e conjugal, pode ser no namoro também, tem estudos sobre início do namoro, adolescentes e namoro, com maior número de amigos e rede de apoio, e rede de apoio é essencial, né? Se a gente tem suporte social, rede de apoio, a gente consegue diminuir as chances de determinados transtornos, a depressão é um deles, né? Ou a forma de enfrentamento, para a resolução de qualquer tipo de problemas interpessoais, seja família ou no ambiente de trabalho. As relações são mais saudáveis entre os membros da família. Até recentemente teve um estudo sobre empatia, que as pessoas que eram mais empáticas, as pessoas daquela família adoeciam menos, né, resolviam as coisas de melhor forma, então tem impacto para as pessoas com quem a gente convive, tem menor vulnerabilidade a transtornos psicológicos e melhor qualidade de vida, que costuma ser algo bastante trabalhado nas organizações, né, programas de qualidade de vida. Então aqui a gente conseguiria até antecipar. O contrário, déficits em habilidades sociais, aqui também são estudos correlacionais, estão relacionados a timidez e isolamento, volta 1. Transtornos de ansiedade, depressão, esquizofrenia, não como causa única, né, mas como um fator, com violência física e psicológica. Aqui dentro do psicológico, a violência psicológica, temos o assédio moral, que também tem sido bastante discutido. Então, o assédio moral está relacionado com a agressividade, então ensinar outras estratégias de enfrentamento com habilidades sociais seria uma alternativa, com o estresse, que tem muitos estudos também, com baixa produtividade profissional, com obesidade, com problemas conjugais e familiares. Então, há uma justificativa não apenas, né, pessoal, para o desenvolvimento, mas por aquilo que gera com as pessoas com quem, né, cada indivíduo convive, com o ambiente de trabalho, com a família e por aí vai. Então, vocês viram que tem uma relação entre essas três coisas. Habilidades sociais, desempenho e sucesso profissional e liderança. E sobre liderança, deixa eu só beber um pouco de água. Eu não consigo abrir. Deixa eu aqui. Por favor. Nossa, tá cheio. Você pode abrir a outra.
sobre liderança, eu não vou poder discutir todas as teorias com vocês, mas vou fazer um traçado geral. A gente tem muitas definições de liderança, a gente tem diferentes ênfases para cada uma dessas teorias, e as diversas teorias, tem umas que estão mais à frente hoje em dia, por conta disso, né? Eu coloquei uma categorização que existe por aquelas que compartilham algum aspecto em comum. Então, nós temos algumas teorias que são chamadas de teorias de traço, que são aquelas que vão atribuir à liderança alguma característica individual, biológica, inata, embora hoje haja uma discussão de que não exista mais nada que seja puramente só biológico. Sempre vai ter interação com outras coisas. Essas teorias de traço diziam o seguinte, olha, determinadas pessoas já são líderes desde pequeno porque elas têm algumas características, alguns atributos comuns. Um que aparecia e aparece até hoje nessa discussão é sociabilidade ou extroversão. Aquelas crianças que desde pequenas se relacionam bem com as outras. Tem otimismo, inteligência, enfim, tem vários atributos que estão relacionados ao líder. Mas veja, nesse caso é entendido como você nasceu com isso e você não. Então, eu vou te entender. E aí a ideia é tentar entender como é que são esses atributos. Nós temos as teorias comportamentais, que essas daqui estão relacionadas ao que o líder faz. Então, a análise está em relação ao comportamento do líder. E aí o que mais é enfatizado é que nessas duas, principalmente nessa aqui, aqui foi uma longa história até chegar a esse grid gerencial, o líder se comporta mais atentado à tarefa, né, prestar atenção em atribuir, coordenar, gerenciar, ou ele é mais focado na qualidade das relações. E aí eles fazem um cruzamento, né, dessas duas variáveis e verificam o seguinte, aquele líder que é considerado melhor em termos de efetividade para a equipe, daquilo que gera, é aquele que tem um ótimo relacionamento com seus subordinados e consegue ainda gerenciar e atribuir tarefas, apoiar e tudo essas duas variáveis teriam que estar altas. Há teorias que são chamadas de situacionais ou contingenciais. Nesse caso, ela vai dizer que vai depender. Então, vai analisar de novo o que o líder faz, mas dependendo da situação. Então, eles vão analisar, por exemplo, o poder do líder para determinado grupo. Então, com determinadas pessoas, você se comporta, de novo, vai ter a lógica de atribuição de tarefas, do quanto você é centrado nas tarefas, a qualidade do seu relacionamento, mas vai depender de como é que as pessoas também entendem o seu comportamento, né? Qual que é o poder da sua posição. Esses são os modelos mais conhecidos e a teoria da meta e do caminho é a que também continua, é uma das mais avaliadas, porque ela vai considerar o seguinte: você vai se relacionar com o seu subordinado, mostrando onde você quer chegar, o que precisa ser feito para conseguir finalizar a tarefa, mostrando o caminho. Só que mostrar o caminho significa apoiar, ter um bom diálogo com ele, se relacionar bem com ele. Então, de novo, coloca o foco na qualidade do relacionamento. As teorias contemporâneas são chamadas também de inspiracionais. Eu coloquei as duas mais comuns, a transacional e a transformacional. Eu não coloquei a carismática. A teoria carismática, ela coloca, na verdade, ela não analisa o líder, ela analisa mais os subordinados. Não precisa necessariamente ser para o mundo empresarial, mas por que algumas pessoas endeusam algumas pessoas? Né? Isso pode ser no mundo, não só pensando no mundo do trabalho, mas no dia a dia. Então, tem a ver com as características que ela faz, com concordar com um ponto de vista ideológico. Então, por isso que ela sai um pouco daqui, né? Não é uma análise tão científica nesse sentido. A transacional, ela vai lidar com o seguinte: eu preciso lidar com recompensas que são contingentes ao desempenho, então vai desde coisas materiais até dar feedback, elogiar quando alguém se comporta adequadamente, mas eu também preciso, aqui, ter uma relação, né, com o outro, né? Pensar nessas outras questões além de só pensando em recompensas. Então, vai pensar nisso. A transformacional é a que é mais aceita hoje, porque ela pensa em transformar os liderados, não apenas ter a posição de alguém que está comandando tarefas, ela faz isso, mas ela quer partilhar com o outro. Então, ela pensa em aspectos como criatividade, inovação, compartilha expectativas com o outro,
A forma de liderança é individualizada, então não é igual, ele não trata igual todas as pessoas de uma equipe, então vai depender exatamente daquilo que foi desenvolvido com cada um. Então também faz com que o outro se mantenha engajado na tarefa, que tem a ver com motivação. Então ela é personalizada. E aí a ideia é transformar o outro. Olha, você fica perto de mim, fale o que você entende ou compreende dessas coisas, contribua, não só eu tenho um processo de decisão, mas você também... Nossa, eu coloquei a mão aqui, né? Você também tem um processo de decisão, então é uma coisa contínua, esperando que você também possa assumir isso, é algo mais flexível. E ela tem, exatamente nessa descrição, a questão do apoio emocional, de compartilhar com o outro, de ver o outro como pessoa, de ter esse vínculo muito estreito, né? Então, por isso que, de novo, as relações vão ser essenciais para cada uma. Então, como elementos centrais de todas essas teorias, mais para umas do que para outras, né? No caso da teoria de traços, nem tanto, nós temos 3 elementos que são centrais e vão aparecer em todas. Vai variar em relação ao grau, à ênfase. O quanto que o comportamento do líder deve ser focado em metas, tarefas, né? E fazer com que as pessoas se envolvam nisso, monitorar e fazer com que as pessoas se engajem. O quanto que ele consegue influenciar todo mundo, para que todas se comprometam com isso. Na transformacional, não é só um comprometimento, a lógica da transformacional não é simplesmente que ele se envolva em um objetivo físico, mas que ele acha que aquilo tem a ver com a vida dele. E por isso que algumas teorias, eu citei essa teoria U, ela tem feito alguma associação com as culturas. Então, não é simplesmente algo da organização, mas é melhorar o mundo, ter um mundo mais sustentável, né? Pensar em outros aspectos, né? Além desse só específico para a organização. E o elemento 3 é o foco no relacionamento interpessoal. E a gente tem todas elas falando que isso é importante. Então, é uma forma de monitorar, de se aproximar com o outro, e isso vai estar relacionado diretamente com o comprometimento que o indivíduo tem na tarefa, né? O quanto que ele se engaja, se compromete com chegar em algum lugar. Então, aqui, a gente tem a relação com a área de habilidades sociais, que eu posso melhorar a qualidade de relacionamento. É possível que eu ensine. E aí a discussão teórica é exatamente sobre isso. Se eu ensino habilidades sociais para o líder, ele tem, independente de qual é a teoria, isso vai aproximar, seja para se engajar na tarefa, seja para ele se relacionar melhor com subordinados, com a sua equipe, qualquer que seja o nome, né? Aqui eu gosto dessa definição de liderança porque ela tenta pegar o que é melhor de todas as teorias. Então, liderança seria um processo de interação com influência mútua entre as pessoas, porque não é só o líder que se comporta, o subordinado se comporta e também valoriza algumas coisas do líder, né? Uma relação contínua, para alcançar algum objetivo comum, seja da instituição, seja pessoal, todas essas coisas se cruzando. O líder tem, de certo modo, mesmo pensando na transformacional, um papel distinto, né? Algum tipo de responsabilidade, então seja ela muito formal ou mais equilibrada, mas ainda assim tem uma diferenciação. Ele tem que criar condições para que aquela equipe trabalhe, cumpra alguma coisa, então precisa criar condições, pensar para manter a efetividade de uma equipe, seja atuando diretamente, dando feedback, fazendo com que as pessoas se engajem, se comprometam, e isso aqui vai passar necessariamente pela forma com a qual ele interage, porque é por meio da comunicação que ele vai fazer isso, e aí há um propósito compartilhado, um aperfeiçoamento que é contínuo. E ele pode fazer isso, não só fazer com que o subordinado se comprometa com a tarefa, mas que ele também aprenda, que ele modifique a equipe, né? Modifique o líder. É uma contínua interação com todos e modifica todo o ambiente, todo o clima, toda a tarefa. Então, acho que ela é boa porque ela integra todas as outras coisas. E é aqui, por isso, que faz sentido a gente pensar em programas de capacitação e liderança ensinando habilidades sociais. É como se fosse a base, o pré-requisito para todo esse processo que é baseado em interação e influência social. E aí aqui eu coloquei alguns estudos específicos sobre habilidades sociais e liderança. Então já está claro que habilidades sociais são aqueles comportamentos que vão estar envolvidos no processo de liderança. Se baseia em interação e influência social, necessariamente eu vou precisar ter habilidades sociais. Alguns estudos falam que ter habilidades sociais pode predizer liderança.
Então, se a pessoa tem habilidades sociais, ela aprendeu, a maior probabilidade dela exercer a função de líder com maior efetividade, que é o seguinte estudo. A gente vê diferenças entre líderes homens e mulheres. E aí, aqui, há uma diferença em relação a algumas classes de habilidades sociais para homens e mulheres. Por exemplo, as mulheres, desde da pré-escola, tem um estudo, já deu mais de 10 anos, então precisamos avaliar de novo, que isso já aparece em crianças pré-escolares, que os meninos são menos empáticos que as meninas e mais agressivos que as meninas. Então tem a ver com a cultura, né? Com a forma como a gente ainda ensina meninos a serem diferentes de meninas, que não pode falar sobre sentimentos, discutir, ouvir o outro, né? Partilhar essas coisas. Então muitas classes de comportamentos não aparecem tanto para homens, pensando em termos de aprendizagem, né? Não foram ensinados, então não vai aparecer lá na frente. Por isso que a de mulheres, a liderança acaba sendo diferente, por elas terem mais habilidades sociais. Esse aqui foi um estudo em que eles avaliaram uma organização pegando todos os níveis gerenciais. E o sucesso da habilidade de liderança dependia basicamente do que eles chamavam de habilidades interpessoais, há diversos termos. Mas quando a gente olhava quais eram as habilidades interpessoais, elas envolviam habilidades sociais. Então, quanto mais eles tinham essas habilidades, melhor era avaliada a liderança. Os líderes preferidos pelos subordinados eram aqueles que tinham habilidades sociais. E aí, esse estudo ele pediu para as pessoas listarem comportamentos que eles achavam que os líderes tinham, né, desses que eles eram os preferidos. Eles consideraram como assertivos, eram mais sensíveis, carismáticos, valorizava comportamentos adequados, eu não coloquei aqui, mas eram adequados, e corrigia, mas uma correção que baseava na assertividade. Então, não é correção de vai, fala tudo na cara, independente das pessoas que estão aqui do lado, né? É uma correção assertiva, escolher momento, a forma de falar. A competência social foi uma das competências mais valorizadas, é uma das mais valorizadas nas organizações. Esse foi o resultado de um outro estudo. Há alguns estudos aqui eu coloquei de forma diferente, né, coisas que aparecem muitos, habilidades sociais e sucesso na carreira. Quanto mais habilidades sociais, melhor o desempenho na avaliação de gestores, e aí no caso de os subordinados avaliando os gestores, esse foi o estudo. Maior satisfação do subordinado pelo gestor. Aqui foi só sobre empatia, né? Foram sobre empatia, que os líderes mais empáticos, eles tinham melhores avaliações, e isso é interessante, porque se eu sou mais empático, consigo entender a necessidade do outro, e eu consigo lidar com isso de uma forma diferente. E a assertividade, de novo, aparece como mais importante para o desempenho da equipe. Vejam, para gestores, líderes e subordinados. Não tem aqui? Não. Subordinados, não. Então, enfim, dá para ver que já está claro que ter habilidades sociais tem relação com o desempenho, tem relação com liderança, com a avaliação do outro e com a melhoria e efetividade dessa tarefa. Eu coloquei aqui um outro termo que costuma ser associado à liderança, que é a inteligência emocional. Estou no meu horário também. Já ouviram sobre inteligência emocional? Todo mundo, né? Surgiu aquele livro do Goleman, Inteligência Emocional, todo mundo leu, falou, olha, precisa ter inteligência emocional para ser líder. E aí aqui eu trouxe uma relação entre essas coisas. Inteligência emocional, habilidades sociais e liderança. Inteligência emocional mesmo que habilidades sociais são coisas distintas, né? Onde é que está um, onde é que está outro? Então, inteligência emocional, ela tem essa definição, e aqui não é a definição do Goleman, mas os primeiros estudos que foram lá da década de 90, que é do Meyer, que começou a estudar sobre inteligência emocional. Então, eu estou pegando aqui lá o início, o que é chamado como inteligência emocional, porque às vezes é tratado como traço, como atributo. Algumas pessoas têm, outras não têm. Então, você pode nascer inteligente emocionalmente e outras não. Então, a ideia aqui dele é que não, né? Pode ser algo que é aprendido. Tem a ver com identificar e reconhecer emoções, conseguir usar essas emoções para lidar com problemas. Ele fala de processamento, de pensamento, né? O quanto que isso afeta. Analisar e compreender as emoções, as suas e as dos outros, e regular as emoções. Isso que está relacionado à inteligência emocional. Identificar, reconhecer, conseguir compreender como é que é para o outro e para você, e regular. Em habilidades sociais, essa é uma classe de habilidades sociais, que envolve regulação de emoções. Na verdade, para assertividade, a gente precisa de regulação de emoções, né? Para não se conseguir para ter autocontrole, não conseguir ser impulsivo. Então, na verdade, seria como uma subcategoria, né?
E aqui ele vai falar só especificamente sobre as emoções. E aí os elementos chaves para a inteligência emocional é você saber o que você faz, como você se comporta, que ele chama de autoconsciência, conseguir se monitorar em relação a isso, tanto em relação ao que você faz, como olhando o comportamento do outro e saber o que você faz, automotivar-se, né, que é um termo que nós não tratamos dentro de habilidades sociais, mas aqui o quanto você consegue se envolver em alguma tarefa, é algo mais cognitivo, e ele coloca como habilidades sociais. Ele coloca até uma outra categoria, que é empatia, mas eu não coloquei porque empatia é uma classe de habilidades sociais, então como tudo é a mesma coisa, eu coloquei aqui, mas ele coloca como uma outra subcategoria. Em habilidades sociais, essas duas coisas, eu até falei para vocês, a gente denomina como automonitoria, ou seja, a gente está tratando da mesma coisa, né? Então, é observar, descrever comportamento e regular o comportamento, saber o que eu faço, saber o que o outro faz e gerenciar, dependendo das circunstâncias. E, especificamente, outras habilidades sociais ele coloca aqui como fundamentais para a inteligência emocional. Então, é controverso quem é maior, né? O que é mais amplo, habilidades sociais, que comporta inteligência emocional, ou inteligência emocional que comporta habilidades sociais. Não há uma solução ainda, em termos de áreas, né? Como são áreas distintas, é controverso em relação a isso. Mas, enfim, todos tratam das mesmas coisas, né? Então, isso, a inteligência emocional costuma ser muito associada à liderança, né, um dos indicadores, considerado um dos melhores indicadores, e ela diz respeito exatamente a conhecer as suas emoções e regular em função das situações. Isso está relacionado dentro da área de habilidades sociais, quando a gente pensa lá em comportamento assertivo, que é para lidar com aquelas situações de enfrentamento. Eu preciso ter controle, autocontrole das emoções para conseguir me comportar. Então, está totalmente relacionado de fato, né, e mais ainda para uma situação complexa. E aí, aqui, eu quero fechar com algumas questões, né? Eu já falei de liderança, falei até de inteligência emocional, da área de habilidades sociais. Então, vamos pensar em competência interpessoal. De um lado, nós temos que é uma exigência no mundo do trabalho. Recentemente saiu até uma reportagem na Folha. O título era assim, habilidades sociais num processo, caminho suave das habilidades sociais num processo seletivo, alguma coisa assim. E discutia sobre isso. Algumas coisas não eram habilidades sociais, mas não vamos ter muita exigência a respeito disso, mas não era. Mas tratava de coisas relacionadas à interação. Então, é algo que é exigido no mundo do trabalho. Isso tem relação com a qualidade dos relacionamentos, tanto com a manutenção como com a qualidade, independente se é no mundo do trabalho ou não. E aí eu estou falando isso por quê? Porque, de repente, você tem uma relação muito conflituosa em casa e isso afeta também o mundo do trabalho, a forma como isso a gente vê todo dia, né? Então, qualquer que seja o contexto, está relacionado com isso e por isso que seria importante. Tem relação com quem a gente trabalha, com fornecedores, com cliente, com público. Então, a forma como me comporto tem relação direta com essas coisas, né? Com produtividade e tudo mais. E tem relação com a saúde física e psicológica. Mostrei diversos estudos aqui. Se eu tenho habilidades sociais, eu previno ou minimizo o efeito de vários problemas, tanto físicos como psicológicos. De um outro lado, eu tenho que a gente considera, mesmo sabendo dessas questões, aqui eu fui sucinta ainda, a gente espera que a pessoa aprenda de forma incidental, não de forma planejada, né? Vai depender da história de vida. Alguns têm mais chance, outros menos, depende da família, se ela aprendeu, se ela ensina, de muitas variáveis. Mas, em geral, é de forma, como se fosse um subproduto, muitas vezes, da aprendizagem. Mais ainda na escola. Muitos professores, como eu trabalhei com escola, diziam o seguinte, não, eu ensino. Isso acontece quando eles trabalham em grupo, quando eu peço para fazer alguma coisa com outra sala, como se fosse emergir, né, um comportamento novo, simplesmente pelo fato de interagir com outras pessoas. Nem sempre acontece isso. Pode acontecer até o contrário. Dependendo daquela interação, eu posso punir, né, diminuir a frequência de determinados comportamentos, dependendo de como aquelas pessoas no grupo trabalham comigo. Então, alguma coisa que eu fazia que era adequada, eu posso até deixar de fazer, dependendo do como foi essa experiência. Então, não necessariamente isso acontece. Ela não é ensinada na formação inicial. Então, do mesmo modo que a gente aprende muitos comportamentos, esse não é contemplado. Agora até está um pouquinho mais, né? Está presente em alguns temas transversais. Estou pensando lá na escola.
lá no ensino fundamental. Então, agora tem um pouco mais, tem tido uma discussão recente do quanto isso seria importante nas escolas. Em outros países do mundo já começou a aparecer como algo ensinado de fato, né, que está sendo relacionado com todas as outras disciplinas. No Brasil começaram algumas propostas também, né, basicamente importadas de outros lugares do mundo. Então, são programas que usam vinhetas de vídeo, que são colocados na escola, mas sem adequação da cultura. Então, está tendo esse movimento. Mas para a minha geração não teve, não sei se a de vocês teve, mas ninguém falava sobre isso. A gente tem muitas propostas motivacionais. O que eu estou chamando de propostas motivacionais? Principalmente em organizações. Alguém trabalha num determinado comportamento, é aquela semana, aquela de prevenção de acidentes, costuma ser a semana que todo mundo quer discutir tudo, né? Fala, não, vamos falar sobre relacionamento interpessoal. E chama alguém, não necessariamente, eu estou dizendo inclusive que não basta ser apenas da área, podia até ser eu lá falando sobre isso. Mas isso não muda comportamento. Geralmente é uma pessoa que passou por alguma situação difícil, né? Algum jogador de futebol, alguma coisa assim. Então fala sobre aspectos, olha, é importante trabalhar com relações interpessoais. Mas isso não muda comportamento. Só instrução não muda comportamento. A gente sabe de várias coisas, né, a respeito de drogas, uso de preservativos. Todo mundo tem informação sobre isso, não tem? Né? Aqui na universidade. Faz com que as pessoas deixem de fumar, usem camisinha em todas as situações? Não, não é suficiente. Alguma outra coisa precisa acontecer aqui, a gente até sabe o quê, para garantir que um comportamento aumente, que ele se altere. Só falar a respeito dele não altera. O que eu estou falando, por exemplo, hoje para vocês, não vai fazer com que vocês se comportem melhor lá fora. Não é suficiente, né? Vocês podem pensar, refletir, olha, tem sentido ou não tem sentido algum, mas não muda. Aí, essa aqui não funciona, e elas costumam, inclusive, ser muito caras para as organizações, né? Eles chamam pessoas famosíssimas. Olha, vou chamar lá o fulano de tal, que cobra uma fortuna para fazer uma palestra de 1 hora, e todo mundo fica motivado, fala por 2, 3 dias a respeito daquilo. Nossa, você viu? Ele falou coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Passa uma semana, volta tudo ao normal. Aí o que acontece? Eles precisam fazer mais, propor novas formações continuadas. Aí faz um grupo para trabalhar só. Então, esse setor está com problema, vamos chamar só algumas pessoas. Aqui a gente faz alguma capacitação para essas pessoas. E aí passa, aí vou colocar um tempo maior, mais uns meses, funciona, e depois não funciona de novo. Porque, de novo, só trabalha com algumas pessoas e não com todo mundo. A lógica é a mesma que eu contei das escolas. Não contei para vocês, foi em outro lugar. Eu tenho que trabalhar todo mundo, não é só o aluno, eu tenho que trabalhar com o professor, eu tenho que trabalhar com o diretor. Se eu não trabalho com todos e altero o comportamento de todos, eu não vou conseguir fazer com que aquele comportamento comece a aumentar em frequência. E a lógica para a organização é a mesma. Não adianta trabalhar só com a equipe lá de um gestor, só com os subordinados dele e não ele. Porque, de novo, ele vai se comportar do mesmo modo, né? Eu não corrijo o comportamento de todos os lados. Então, por isso que nós poderemos investir exatamente aqui. E aí a formação inicial, eu estou falando de todos os setores. Chego até lá na escola, para o docente, para que ele já tenha isso e que ele se relacione de forma diferente com os seus alunos. E aí, óbvio que eu posso até ter programas para ensinar os alunos que essa é a ideia, mas ele também sabe como manter esses comportamentos. Vocês que estão aqui na graduação, desde o início aprenderem essas coisas, que vocês vão entrar numa organização e vocês vão fazer diferente. Pode até ter esses programas continuados, mas vocês já têm o pré-requisito para conseguir fazer as coisas. Então, temos que antecipar, né? Não trabalhar lá na frente. E aí, se pensarmos em formação para a empregabilidade, a gente tem pouco investimento direto na competência interpessoal na universidade. Por isso que explica todos esses problemas que estão, né, em todos os setores. Uma discussão que a gente tem, eu falei já logo no início, é que a nossa universidade ainda lida só com essas duas coisas, com capacitação analítica e capacitação técnica de forma direta. Todo mundo aprende a fazer projetos, não é? Seja de pesquisa ou trabalhar nas organizações, aprende características, ainda mais vocês que estão aqui na Unicamp, ninguém tem dúvidas quanto à competência técnica que vocês saem, né? Vocês saem daqui com muita competência técnica, mas isso aqui não acontece. E vejam, quando eu digo isso aqui, significa que os professores com quem vocês se relacionam também, às vezes, não têm isso aqui. E isso atrapalha a aprendizagem. Então, a gente tem muitos estudos
mostrando a relação entre habilidades sociais do professor e aprendizagem, baixo rendimento acadêmico. Então, na verdade, esse ciclo continua, ele perdura. Na UFSCar, a gente vai ter uma primeira proposta agora de trabalhar com formação docente de professores universitários, que nunca aconteceu. Até vou mostrar uma proposta aqui. E a ideia é que aqueles professores que acabaram de ingressar façam uma capacitação nisso. A gente está montando exatamente agora. Façam um primeiro módulo para conhecer habilidades sociais e perceber que tem relação com a aprendizagem. Então, começar desde o ciclo. Ele se comporta de forma diferente, isso começa a passar, tem alguma oportunidade de acontecer ao longo dos anos. Eu listei esse projeto Turning aqui, que foi uma reforma do ensino universitário que aconteceu na Europa, mas foi difundido para os 5 continentes. E aí eles fizeram um levantamento de quais são as competências, tanto genéricas como específicas, que deveriam ser desenvolvidas em qualquer curso. Vocês podem até acessar aqui para ver quais são essas competências. Ela veio também aqui para o Brasil, foi feito um levantamento na América Latina, e 22 mil pessoas foram entrevistadas. Vocês podem ter acesso a isso nessa referência. Tinha empregadores, professores, universitários, era uma amostra bastante variada. E aí eles fizeram uma avaliação de quanto essas competências eram relevantes e o que isso tinha a ver com o exercício profissional. E eu vou mostrar o resultado da América Latina. Então, foram levantadas 27 competências genéricas. Genérica significa que para qualquer curso, o curso deveria dar conta de desenvolver isso. E elas foram agrupadas em 4 fatores. Então, tinham competências ligadas a aprendizado, a valores sociais, a contexto tecnológico internacional e habilidades interpessoais. E aí vem algo interessante. Essas daqui, relacionadas ao processo de aprendizagem, elas foram as competências mais listadas como as mais importantes, mais frequentes para professores universitários. E aqui foi aquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão se capacitando para entrar no mercado de trabalho. Isso aqui está sendo deixado de lado, mas é requerido pelo mercado de trabalho. Estamos com um desnível. E aí, a discussão desse projeto foi com um professor da Universidade de Sevilha, que ele veio para São Carlos, no nosso laboratório, discutir como é que eles fazem lá, que eles têm uma proposta que eu até trouxe para vocês, de que isso precisa ser repensado para a formação. Estou falando universidade, mas, na verdade, para toda a educação, em todos os níveis, que nós precisamos discutir como fazer isso dentro da universidade, que ainda não tem sido feito, exceto algumas propostas, algo bem espaçado. E aí, esse é o exemplo dele. Olha, isso como que acontece na Universidade de Sevilha. Eles ensinam habilidades sociais em todos os níveis. Então, na saúde e voltada para o trabalho. Então, pensando que lá tem hospitais, como acontece aqui, eles ensinam habilidades sociais para melhorar as relações dentro dos hospitais, entre as pessoas que trabalham, e para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. São programas distintos. E aí, aqui, eles fazem exatamente treinamento de habilidades sociais profissionais, contínuos. Então, não só na entrada, mas continuamente essas pessoas passam por programas para ensinar, não apenas instrucionais. E também passa... Opa, volta aqui. Ela é presente em programas de reabilitação psicossocial, quando alguém precisa e passa por um programa desse tipo, e também estão presentes lá nas propostas de saúde laboral. No trabalho, eles têm uma proposta de desenvolvimento organizacional, onde o aluno pode escolher essas 3 ênfases: empreendimento, responsabilidade social e liderança. Então, são como se fossem 3 capacitações distintas. Ele até pode fazer as 3 distintas. Nas 3, eles têm um componente de habilidades sociais. Então, é algo que perpassa por toda a universidade, com docentes, com alunos, com técnicos administrativos. E aí nós perguntamos o seguinte: mas como é que os docentes participam? Porque um problema é como é que eu posso fazer com que o docente se capacite em relação a isso. Fala, olha, você precisa fazer um programa, convidá-lo. Não vou querer, tenho muita coisa, e tem mesmo, trabalhar com pesquisa, extensão e ensino. Então, acrescentar mais alguma coisa? E aí ele diz que lá eles fazem isso atrelado à verba. Então, ele pode ter mais verba se ele participa dessa capacitação aqui. Então, aí faz com que ele também se engaje numa capacitação contínua. Mas o que eles estão fazendo é o seguinte: essas pessoas que se formam aqui já tiveram essa capacitação, serão futuros profissionais que já passaram por essa formação inicial. Então, o ciclo vai se reiniciar de forma diferente. Aqui no Brasil, a gente teve algumas iniciativas.
com programas de promoção de habilidades sociais como um pré-requisito para capacitação para programas de liderança mesmo. Então, foram disciplinas inseridas no currículo. Então, atualmente, sou eu que ministro essa disciplina lá na USP. Eu não sou docente da USP, eu sou só uma prestadora de serviços. Então, aí a gente faz uma disciplina exatamente sobre habilidades sociais e liderança. Ela acontece sempre no segundo semestre, está acontecendo agora, e cada uma dessas classes de habilidades sociais são ensinadas para eles como se fossem um programa de intervenção e para serem aplicadas em outras disciplinas. Então, aqui já tem, por exemplo, 2 professores que em disciplinas de projetos já estão pensando em usar, olha, aqueles alunos que passaram lá vão participar dessa disciplina de projetos aqui, então eles vão ficar responsáveis por uma equipe. Então, aí é possível pensar, né, em novas formas de continuar isso no curso. Cursos de extensão, geralmente acontecem, mas eles são menores, né, menor efetividade também, e como um treinamento de habilidades sociais ou PRODIP, que é um programa de desenvolvimento interpessoal profissional, que aconteceu lá na USP e já aconteceu aqui também, né? Foi o ano passado e foi oferecido pelo SAI, que foi um programa exatamente para ensinar essas habilidades sociais. Diferentemente da disciplina, que tem um aspecto mais teórico, essa daqui é mais relacionada a desempenho. Disso surgiu até um artigo, né, da importância de uma revista de engenharia, como o PRODIP, como programa de capacitação e liderança, de que isso pode ser ensinado para engenheiros, né, porque foi exatamente aquele da USP que eu mencionei, foi somente para engenharia. Bom, então, para fechar, para vocês terem tempo de fazer perguntas, nós discutimos um pouco sobre o campo teórico-prático das habilidades sociais, que tem um foco no desempenho social, né, que é base para interações e relações. As possíveis contribuições das habilidades sociais, como promoção de habilidades sociais para a efetividade de liderança, como base, pré-requisito para a liderança. A relação entre habilidades sociais, inteligência emocional e liderança, já que tem sido bastante discutido, então essas coisas também têm relação. A importância de se pensar em capacitação em habilidades, em competência interpessoal, que, de certo modo, acaba trabalhando um dos pré-requisitos para capacitação e liderança. Então, isso deveria acontecer como formação inicial aqui na universidade. E há propostas específicas, eu não vou falar sobre como são essas intervenções, sobre como fazer isso. Então, tem um campo que discute técnicas, procedimentos, formas mais efetivas de se fazer isso. Então, também tem como, né, tem suporte teórico para dar conta disso. Então, muito obrigada, estamos abertos à discussão agora. Aí eu deixei o meu contato pessoal e o site do laboratório de pesquisa, que é o RIS, que eu não falei, mas é o primeiro laboratório de habilidades sociais do Brasil. Então, ele é pioneiro, referência na área, fica aqui pertinho na UFSCar. Almir e Zilda, que são os representantes coordenadores, já se aposentaram, mas estão vivos. A gente sempre acha que todo mundo morreu, né? Mas eles não morreram, eles estão vivos. Então, aqui está o site também. Perguntas? Muitas ou nenhuma? Ficou tudo confuso? Precisa de microfone? Eu acho que não. Precisa? Não? Não? Vocês estão me ouvindo? Ah, sua voz é alta. Então, Daniela, eu estava até entrei numa discussão sobre isso, conversando com uma conhecida minha, justamente sobre a nossa capacidade de ensinar habilidades sociais para as pessoas. Porque a gente chegou nessa conclusão que a gente acaba aprendendo disso de forma inata, né? Mas se é possível você ensinar para as pessoas e como isso é feito, né? Eu estava defendendo sim, ela estava defendendo não. Aqui, como você mostrou, a gente vê que isso é possível, mas você não falou muito detalhadamente sobre o assunto, mas se der para você dar uma pincelada. Como é que se aprende? Isso. Então. Se ensina, né? E como que a pessoa aprende a partir disso. Principalmente voltado para o nosso público aqui. Pode responder uma por uma? Pode ser assim? Porque senão também a gente se perde, até esqueço quem fez a primeira pergunta. Então, como elas são consideradas como comportamentos, é como se ensina qualquer comportamento. Quando você disse, elas são inatas, foi para pensar, não. Porque desde que a gente nasce, as pessoas precisam nos ensinar comportamentos. Eles não emergem, exceto mamar, alguns comportamentos reflexos, chorar, né, sentir frio, sim. Mas os outros sempre vão passar pela aprendizagem. Seja aprendizagem instrucional, de alguém dizer para você, provavelmente isso deve ter acontecido, olha, quando alguém fizer um elogio, todo mundo deve ter aprendido isso dessa forma. Você tem que dizer obrigado, certo?
Então, todo mundo aprendeu. A instrução, dizer o que você deve fazer, acontece dessa forma. Depois, por modelação, que é por observação, você observa as pessoas se comportando e vê o resultado desses comportamentos. Então, além de alguém ter dito, olha, você tem que agradecer, você deve ter visto sua mãe agradecer, seu pai agradecer. E, às vezes, isso não acontece. A gente tem até a discussão, né, de comportamentos que o pai manda fazer, mas ele não faz, certo? E aí a criança não se comporta. Fala, por que ele não faz? Justamente falha aí de novo. E um terceiro processo para a aprendizagem tem a ver com consequências. Determinadas coisas que você faz, seguida a elas, tem determinadas consequências que podem fazer com que aquele comportamento aumente ou fazer com que ele diminua. Vou dar 2 exemplos. Se, por exemplo, toda vez que você falasse obrigado, sua mãe desse uma chinelada, né, eu apanhei um pouquinho da minha mãe. Para eliminar determinados comportamentos, pode ser que você não fizesse mais, certo? Pode ser, porque a chinelada nem sempre é efetiva. Mas, de repente, você falou obrigada, era ela pequenininho, 2 anos, falou, que coisa mais fofa, ela dá um beijo. Opa, isso foi valorizado. Aí você faz de novo. Esses 3 processos são contínuos, né? Processo de aprendizagem de qualquer comportamento. São esses que a gente utiliza aqui. Para habilidades sociais, óbvio que esses daí, ao longo da nossa trajetória, vários deles, você pode até tentar lembrar, né, da aprendizagem de alguns deles, essas 3 coisas aconteceram, isso é natural. Agora, para alguns deles não surgiram demanda, ou às vezes nem os pais sabem como ensinar. Então, por exemplo, crítica. Eu não lembro dos meus pais, por exemplo, dizer a respeito de crítica. Vamos discutir sobre críticas hoje. Como faz, como não faz, você vai vendo, olha, funciona ali, desse jeito eu vi que o outro ficou desconfortável. Você vai meio que por tentativa e erro. E adota uma estratégia sua, ou que você observou mais, dependendo do seu contexto. Então, houve aprendizagem também, mas ela foi incidental, dependendo das coisas, como as coisas aconteceram. A lógica aqui é que a gente planeja exatamente essas consequências, dá oportunidade de modelação, então alguém se comporta e você vê ele se comportar, vê dificuldade. Então, isso pode ser um processo, esse e alguns outros, né, arranjo de condições para que você comece a se comportar. Aprenda o comportamento primeiro, que isso é importante, e depois criar condições para que você se comporte. Ficou mais claro? Mas é interessante pensar que nenhum comportamento vai emergir sem aprendizagem. Quando a gente fala aprendizagem, todo mundo pensa num professor dando aula sobre aquilo, né? Mas não é, elas vão acontecer mediadas pelas interações. Então, a maioria, né, dos nossos comportamentos são mediadas pelas interações. Alguém faz alguma coisa, você vê, né? Só uma parcela bem menor é que são aqueles comportamentos que a gente nunca passou por aprendizagem. Chorar, né? Até o sorrir, né? Porque depois você aprende lá, tem o sorriso reflexo, mas depois, se não tem interação, você deixa de sorrir, né? Ele aparece e desaparece, você precisa regular a forma. Tá claro? Agora, consegui responder? Conseguiu. Mais perguntas? Aqui? Vamos ver, sua voz é alta ou quer precisa de microfone? Não, acho que dá. Dá? Dá? Está ouvindo? Ah, maravilha. Dá. Quero saber se é possível e é eficiente eu aplicar um projeto de liderança que discuta essas questões de forma menos teórica na escola, pensando que não seja, por exemplo, uma eletiva, certo? Pensando que boa parte dos alunos não tem uma predisposição à liderança. Seria meio, não sei, seria eficiente isso? Você está pensando em ensino fundamental ou na universidade? Pensando em ensino médio. Sim, porque na verdade aqui eu fiz o link com liderança, mas a ideia, eu não falei de outros aspectos, né? Quando a gente ensina na escola, isso tem relação com amizade, com bullying, a gente tem uma discussão agora a respeito disso. A gente minimiza alguns problemas, tem relação com a aprendizagem, né, com o estabelecimento de amizades, então não é só para liderança, mas é para melhoria, para a qualidade da relação da criança na convivência ali, com professores, com pais. E em escola, você tocou num ponto que é interessante. Muitas crianças, eu trabalhei com escola pública, e as classes também são diferentes para as crianças, não são as mesmas que eu mostrei para vocês. Elas não tinham oportunidade de classes que são de aprendizagem de classes que são mais básicas para determinada outra escola, né? Então, se ela não tem oportunidade, se não acontece na escola, ela vai ter uma oportunidade, se tiver, muito a longo prazo. Então, uma oportunidade de garantir para todo mundo de forma igual, que todo mundo aprenda como se relacionar. Então, tem não só a relação com liderança no mundo do trabalho, mas com outros comportamentos que são muito relevantes para o desenvolvimento
infantil, para a trajetória do indivíduo, na verdade, para o seu desenvolvimento integral, né? Fazer amizades, ter um bom rendimento acadêmico, melhorar a qualidade das suas relações. Então, aí vão ter outros aspectos envolvidos. Estou pensando no fundamental. No técnico também pode ser, mas no ensino médio você já pode fazer articulação com isso daqui. Mas ainda assim que ele não queira ser líder, né? Mas você vai trabalhar com outras coisas, namoro, né? Tudo isso aí é base para todas as outros fatores, outras esferas, né? Não só para o contexto de trabalho. Tá bem? Desse lado. Eu me enrolo com isso aqui. Mais algum? Aqui. Precisa de microfone? Não sei se ele vai alcançar. Não precisa. Obrigada. A minha pergunta talvez tenha um pouco a ver com a pergunta dele aqui. Eu observo muito dentro da faculdade que os alunos apresentam uma necessidade, isso até faz parte de algumas disciplinas, em negociação. Existem disciplinas específicas de ensino de negociação dentro de algumas faculdades. E eu queria saber se o atributo temperamento das pessoas é uma ferramenta também para que se aprenda isso, que é muito exigido dentro do contexto organizacional. Né? Juntamente com liderança, obviamente, mas é citado a questão de temperamento das pessoas. Existem alguns tipos de temperamento, algumas classificações, né? E eu queria saber se isso é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Então, dentro na UFSCar, a nossa formação, fazer um parênteses, vocês sabem que psicologia tem milhares de abordagens, né? Então, diferentes formas de fazer a leitura de um fenômeno. A UFSCar tem duas que estão mais à frente, né? Então, para nós, todos os estudos não consideram temperamento, que vão considerar essa característica mais biológica. Eu sei que tem um pessoal do Sul que discute habilidades sociais pensando nessa questão desses atributos que são biológicos. No nosso caso, nós vamos considerar que são comportamentos e podem ser aprendidos por quaisquer pessoas. Então, óbvio que, de repente, alguma pessoa na interação vai ter mais facilidade para a aprendizagem, vai gostar mais, aquilo vai ser mais valorizado por ela e ela vai se engajar. Mas tem estudos sobre isso. Nós não estamos trabalhando dentro dessa linha. Vai ser, é comportamento, vamos ensinar, todo mundo pode aprender. Mais alguma pergunta? Sim. Olá, meu nome é Oscar. Tudo bem? Nas universidades federais, tem cursos de formação para os professores, mas muito mais voltado para o campo pedagógico do que e na percepção de liderança, muitas abordagens que você colocou, a liderança ela é rotativa dentro do grupo, de uma sala de aula, o professor exerce alguns momentos, mas esse tema da liderança, muitas vezes acontece na liderança, assim, tem um tema, então vamos criar uma disciplina. Então, vamos criar uma disciplina de liderança, vamos criar uma disciplina de economia solidária, vamos criar uma disciplina de educação ambiental, e a gente fica continuamos com um monte de caixinhas. O mesmo modelo, né? Então, que exercício ou que grupos vocês têm pensado no curso para que realmente isso passe a ser um tema mais transversal e que esteja presente, não apenas no professor que vai trabalhar com negociação, ou que esteja presente no exercício todos, né? cotidiano, onde eu vou ter que negociar para montar um grupo de trabalho para resolver uma tarefa. Então, qual exercício que se pensa para que isso seja mais incorporado de uma forma mais transversal? Então, nós temos discutido isso, como fazer para não virar só uma disciplina, né? E aí nós recaímos na questão de formação de novo do professor, porque, por exemplo, lá na USP surgiu a disciplina, alguns docentes se interessaram e pensaram, poxa, eu posso utilizar na de projetos aquele aluno que já passou aqui. Mas eles precisavam saber também, porque como é que eles iam mediar, né, os alunos que aprenderam, como é que propor coisas diferentes. Então, esses dois, especificamente, começaram a participar mais, eles assistiam às disciplinas dos alunos para começar a aplicar exatamente nas disciplinas deles. E aí, na verdade, a proposta foi até além, foi para pesquisa, inclusive, colocar uma câmera, ver como é que era aquele grupo que tinha passado pela disciplina em comparação àquele que não, em termos de estratégias de negociação, discussão. E aí, de novo, para não cair nessas coisas isoladas que acontecem em organizações, teria que ser de uma forma abrangente. O problema é que, às vezes, inicialmente, nós estamos lidando assim, quem tem interesse em participar, como esse que dá o UFSCar, quem tem interesse em participar e percebe que
o professor ele não vai lidar simplesmente com aquele aspecto ali pedagógico. A interação faz parte disso. Ela pode favorecer ou dificultar, né, a passagem pela disciplina, a forma como os alunos se relacionam. Então, nós estamos exatamente nesse momento. O que fazer? Qual seria o próximo passo? Pensamos nesse. O professor precisa ter isso para que isso perdure, não seja uma disciplina isolada, mas que todos os outros façam isso. Aí tem a ver com aprendizagem, tem a ver com manutenção, mantenha o comportamento que foi ensinado, por exemplo, de uma forma direta. Mas ainda não temos o modelo de como iremos fazer. Na UFSCar vai ser a primeira iniciativa. Na verdade, só dar uma outra informação. A gente não tem, até hoje, no Brasil, nenhum estudo para avaliação de habilidades sociais de professores universitários. Então, estamos discutindo isso agora, né? Essa questão, olha, precisamos pensar, a gente tem até uma outra categoria, né? Habilidades sociais educativas, que teriam a ver com a relação com a aprendizagem. Então, na UFSCar, agora eu estou com um grupo de pesquisa sobre isso e tem uma menina de doutorado sobre isso. Surgiu essa capacitação para esses iniciais. E aí nós estamos pensando como fazer isso, né, para que ele interaja já de forma diferente, mas que os alunos tenham a primeira experiência. Então, eu não tenho ainda só algumas discussões de como é que nós vamos fazer isso na universidade, mas que parece ser importante, relevante, nós já chegamos a essa conclusão. Então, estamos iniciando, pensando nessas duas coisas ao mesmo tempo, concomitantes. Mas vai lidar com, iremos passar por vários problemas, né? Como é que fazer isso com todo mundo, né? Se aquele que não quiser, o que vai acontecer, não vai acontecer nada, enfim, tem esses problemas, mas institucionais, né? Não tenho uma resposta ainda. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Então, eu gostaria de agradecer, prazer estar aqui, vocês têm meu contato, poderemos discutir isso outras vezes, mais para frente, não é? Obrigada, gente. Então, novamente, agradecer a presença da professora doutora Daniele Lopes, da UFSCar. O objetivo dessa atividade não necessariamente foi de ensinar diretamente sobre habilidades sociais, mas certamente aquilo que o conhecimento compartilhado deve ajudá-los a pensar, a refletir, a auto-observar, auto-avaliar em relação às habilidades sociais. Né? Mas gostaria de dizer para vocês que, pensando justamente nessa questão de promover, de ensinar, de desenvolver habilidades sociais, nós teremos em outubro, dia 22/10, uma oficina que será conduzida pela professora Daniele Lopes. Aqui a gente ainda vai divulgar o local para vocês receberão as informações por e-mail, justamente com essa proposta, né, de desenvolver uma vivência relacionada a habilidades sociais e liderança. Então, desde já, eu já aproveito para fazer essa divulgação para vocês. Então, agradeço a presença, a participação de todos aqui presentes, né, das pessoas que nos acompanharam via a transmissão online da RTV. O certificado de participação está sendo entregue aí para vocês. E, mais uma vez, boa tarde. Bom final de semana, né? Que é sexta. Tchau, gente. Obrigada.